Dando início a mais uma conferência de Ciência da Informação e Biblioteconomia. A professora entrou. E hoje a nossa conferência vai ser com a professora Isa Maria Freire. Olá. Oi, professora, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite de novo. Eu vou só dar uns avisos e fazer uma apresentação rápida aqui. Fique à vontade. E a gente parte para o seu tempo. Hoje a nossa conferência vai ser com a professora Isa Maria Freire. Ela é doutora em Ciência da Informação e professora no Departamento de Ciência da Informação e no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba, a UFPB. É coordenadora da rede de projetos do Laboratório de Tecnologias Intelectuais, LTI, editora científica das revistas Informação e Sociedade, Estudos e Pesquisas Brasileiras em Ciência da Informação e Biblioteconomia e editora-chefe do blog De Olho na CI. E hoje o nosso tema vai ser Pesquisa aplicada na ciência da informação. Só pediram para eu dar um recado antes de que os vídeos estão lá no YouTube, vocês já sabem disso, alguns. E vocês podem continuar sugerindo a página. Então, professora, com você, eu vou desativar as perguntas agora, para a gente ouvir a professora, e no final a gente retoma os comentários para vocês poderem perguntar ao vivo. Com você, professora. Ok, obrigada. Boa noite a todos. Estou um pouco nervosa, sabe? Porque é a minha primeira vez. Ao vivo e a cores assim, no sinal aberto, né? Porque eu participo sempre de bancas pelo Skype e estou trabalhando com meus alunos nessa quarentena pelo Zoom, né? Mas assim, ao vivo e a cores, para tanta gente assim, já temos 38, 40, olha, mas tá bom, né? Vamos lá. Eu chamei esse papo de pesquisa aplicada na ciência da informação. Então, é um papo cabeça sobre metodologia da pesquisa na ciência da informação. É o meu xodó, eu gosto disso, gosto de desenhar o quadro, de encontrar os caminhos, fazer o mapa, é uma coisa que me agrada muito. Então, eu faço pesquisa aplicada e faço pesquisa teórica também, não deixo de fazer, mas vou conversar com vocês sobre pesquisa aplicada e convidá-los a conhecer a minha pesquisa no portal do Laboratório de Tecnologias Intelectuais. Se você colocar no Google LTI, provavelmente vai ser, se não a primeira, a quarta linha. E considerando que a gente não paga nada, então a gente está bem situado, né, lá no Google. E quero agradecer o convite, especialmente por essa oportunidade de fazer alguma coisa pela primeira vez. É bom demais, cara. Eu ainda me lembro de algumas primeiras vezes, especialmente uma. Eu acho que a gente lembra muito daquela primeira vez. Mas fazer isso aqui e agora está sendo muito especial para mim. Quero agradecer essa oportunidade e também quero parabenizar o grupo por ter criado esse canal. Eu venho acompanhando, né, venho participando do WebConcib, e uma ideia muito legal, muito legal. E tenho acompanhado
nessa quarentena, que a nossa área está fazendo muitas lives, muitas. Todo mundo está o tempo todo conversando e discutindo, e isso é muito legal. Tá? É isso que traz o progresso, vamos dizer, o personagem. Né? Então, sobre pesquisa, eu tenho umas ideias, umas metáforas muito que eu me apropriei e gosto muito de usar. Por exemplo, uma do Rubem Alves, educador, filósofo da educação. O cientista é um caçador do invisível. Ele caça o invisível na realidade visível. Olha que coisa interessante. Quero dizer para vocês que eu estou aqui com o meu computador, porque a gente tem que ficar acompanhando e olhando para não me perder. Né? Então, o que o Rubem Alves diz na sentença, né? O cientista é um caçador do invisível, ele continua: o que estou dizendo coloca os cientistas muito próximos aos religiosos e aos místicos, e me agrada mais ainda, né? Aos religiosos e aos místicos. Acho que a ciência pode ser um tipo de religião. Carl Sagan, né, fazia isso. Aquele livro dele é muito interessante, né? Sobre a ciência como uma luz na escuridão. E o Sagan diz isso também, né? Que essa vivência do caçador é uma herança ancestral. Né? E que procurar as pistas dos animais, fazer aquela questão, né? Quem passou por aqui? Há quanto tempo? Que direção seguiu? Acompanhar as manadas, acompanhar os animais no seu ciclo de vida. Então, tudo isso trouxe a nossa espécie ao que estamos vivendo aqui hoje. Ao vivo na web. E começou lá atrás. 100 mil anos, não sei, 500 mil anos, 1 milhão de anos, mas começou lá atrás. Foi uma vantagem para nós. Né? Aprender a caçar, aprender a seguir as pistas, né? E aprender a contar uma história. É aí que tem a ligação, né? Entre o caçador, né, e a ciência. O caçador, ele vai atrás das pistas. Ele faz aquelas questões, quem passou por aqui, há quanto tempo, para onde vai. E depois ele volta para contar o que ele viu, compartilhar o que ele viu. A gente faz isso na ciência. A gente propõe uma pesquisa, faz a questão da pesquisa, desenvolve a pesquisa e depois volta para contar. Chama-se comunicação científica. O Pierre Levy diz que os cientistas provavelmente foram a primeira comunidade de inteligência coletiva. E atualmente as grandes comunidades de inteligência coletiva são o mercado financeiro e os cientistas, né, para Pierre Levy. Eu concordo com ele, porque a gente acompanha aqui em São Paulo a Bolsa de Hong Kong, por exemplo. Né? Eles estão lá. Eles falam a mesma linguagem, e nós também. Nós, cientistas, nós falamos a mesma linguagem. Então, e o conhecimento? O que é o conhecimento? Né? Para Maturana e Varela, que criaram a teoria da autopoiesis, o conhecimento é um instrumento. O amor é que é o fundamento. Então, o amor é o fundamento, o conhecimento é um instrumento. Então, o amor à pesquisa é que nos traz para essa área
da ciência. E quando eu falo da ciência, eu não estou falando só da pesquisa, do pesquisador, eu estou falando também da formação universitária. É uma ciência, ciência aplicada. Ciência aplicada a uma área de modo a desenvolver talentos e numa determinada profissão. Então, nós temos dois tipos de pesquisa. A rigor, a pesquisa é uma só, mas vamos dizer assim, que do ponto de vista epistemológico, nós podemos ver que temos dois tipos de pesquisa. A pesquisa básica, né, são os conhecimentos novos para o avanço da ciência. Para a gente ter uma ideia, uma teoria, por exemplo, de Einstein só veio a ser provada agora, né, nos últimos 10 anos. E ele desenvolveu em 1905, há mais de 100 anos. Então, era uma teoria, mas ainda não tinha uma comprovação. E a ciência aplicada, que gera conhecimento para uma aplicação prática, né? Que é o que eu me dedico a fazer no Laboratório de Tecnologias Intelectuais. Eu já orientei algumas pesquisas nesse sentido, por exemplo, a pesquisa de mestrado da professora Giovana Guedes, ela é professora na Universidade Federal do Ceará, uma pesquisa belíssima na comunidade Santa Clara, aqui, nossa vizinha no campus universitário da Federal da Paraíba. Ela construiu com a comunidade um blog, o blog da comunidade Santa Clara. Isso é uma pesquisa aplicada. Para desenvolver esse blog com a comunidade, ela teve que ler bastante. Teve que propor um modelo, teve que procurar uma tecnologia que fosse uma tecnologia simples para as pessoas aprenderem e usar depois, né? Ela fez a pesquisa e deixou para a comunidade, né? A herança. Também aqui na Paraíba, com o Elosman, desenvolvemos um blog, a pesquisa de mestrado dele, um blog para pessoas com deficiência. Um blog onde ele reuniu várias fontes de informação para pessoas com deficiências. Lá na universidade, no programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia, eu desenvolvi com a Ana Sara, a pesquisa de mestrado dela foi fontes de informação para deficientes visuais. Vocês não podem imaginar a quantidade de Facebook para deficientes visuais. É uma coisa muito linda, sabe? Tanto com o Raimundo Nonato, que é o nosso editor do blog De Olho na CI, o doutorado dele foi sobre políticas para a população LGBT. Mas ele não somente analisou essas políticas de informação, ele reuniu as fontes de informação e hoje essas fontes estão disponíveis no LTI. Então, tem uma página só com as fontes de informação na web e tem uma página com fontes de informação bibliográfica. Então, eu sou uma caçadora e eu treino os meus alunos na pós-graduação e na graduação para serem caçadores do invisível, na realidade visível. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Nós estamos com 60 pessoas aqui na nossa conferência. Essas pessoas estão aqui, a gente até pode saber quais são, né, ou quem são. Mas é invisível para nós de onde são, onde estão. Essa é uma parte invisível. Então, para a gente tornar visível, a gente poderia fazer
uma pesquisa, então nós saberíamos tantas pessoas da região sul, tantas pessoas da região sudeste. Então, de repente, aquilo que nesse momento é invisível para nós se tornaria visível. Essa é a metáfora do Rubem Alves. Eu costumo usar em sala de aula, dizendo: somos tantas pessoas aqui, somos 30 pessoas aqui nessa sala de aula. Mas, nesse momento, o que está invisível aqui é a faixa etária. Se a gente fizer preencher um questionário aqui, a gente vai tornar visível a faixa etária das pessoas que estão aqui. Então, a pesquisa aplicada, ela precisa criar um produto, um processo, alguma coisa que seja útil, que tenha alguma utilidade. Em algum momento do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, em algum momento dessa trajetória, isso foi só teoria. Aí lá atrás, na década de 70, virou uma ARPANET. E em 1995 virou uma web. E no começo do século XXI, uma web 2, que é isso que a gente está usando agora. Né? Os blogs, os Instagrams da vida. Então, em algum momento, nós temos uma teoria. E a partir dessa teoria, nós podemos ter um desenvolvimento aplicado. E por que eu me dedico à pesquisa aplicada? Porque que eu e meu grupo de pesquisadores, docentes e discentes, criamos e mantemos o LTI, que é uma experiência inédita, né? Por causa da responsabilidade social da ciência da informação. Essa foi a minha tese. A minha tese é uma tese teórica. A partir de um modelo, que é o modelo da consciência possível, de Goldman, um sociólogo, um teórico marxista, maravilhoso, né, que eu venho acompanhando desde a minha graduação, que eu venho acompanhando Goldman, e o meu mestrado, meu doutorado, eu estava lá com Goldman. Então, eu consegui uma coisa que Goldman mesmo diz que não é fácil, mas eu recebi esse presente de identificar na área da ciência da informação um evento de consciência possível. Uma afirmação que foi feita antes, na realidade foi feita 25 anos antes daquela possibilidade. Né? Em 1975, Verse e Gnevering disseram que a transmissão do conhecimento para aquele que necessita na sociedade é uma responsabilidade social da ciência da informação. Mas naquele tempo a gente não sabia como fazer. Os grandes sistemas eram sistemas bibliográficos, bases de dados. De repente, com a web, chegou. Né? Em 2000 eles estavam lá. Há 25 anos, esse artigo era citado pelo menos uma vez em algum lugar do mundo, mas ninguém nunca viu. Ele era citado porque ele apresenta um modelo de ciência da informação. A ciência da informação teriam quatro tipos de abordagem, né, no modelo deles. Então eu consegui ser agraciada com essa sorte. Pesquisa é sorte também, sabe? Eu tive essa sorte de relendo, procurando, eu passei uns 4 anos procurando na literatura um evento de consciência possível que o tempo todo estava ali na minha frente. Porque eu conheci esse texto quando eu cheguei para o mestrado. Conheci esse texto na disciplina de Fundamentos de Ciência da Informação com a professora Regina Marteletto. E procurei, e estava ali diante de mim. E isso é muito típico do caçador também. A pista pode estar ali diante de você. Então, como diz Dom Juan, na Erva do Diabo, de Carlos Castanheda, você precisa abrir o seu coração e você precisa olhar sem ver. Quando você conseguir olhar sem ver,
Ou seja, você olhar para o seu problema de pesquisa, sabe, deixando que ele apareça, ele emerja, né? Esse verbo tão difícil de conjugar, emergir, né? Que ele apareça, que ele, de repente você vê ele está lá, né? E você não via, e antes ele não estava lá. Então é assim que a gente fez no LTI, né? Então, nessa perspectiva nossa perspectiva teórica no LTI é a perspectiva do regime de informação. Então, nessa perspectiva, que eu uso a perspectiva da professora Nélida Gonzalez de Gomes, né, informação é definida como ações de informação, as quais se remetem aos atores, os sujeitos sociais, né, aos contextos e as situações em que acontecem. Então, aqui no LTI, a gente aborda dentro do sistema clássico da universidade, né? Pesquisa, porque é experimental, né? Ensino, todos os dispositivos e artefatos são feitos por alunos, os professores orientam e coordenam. Então, a gente tem PIBIC ensino médio, então temos quase 100 vídeos de ensino nas diversas disciplinas do ensino médio. Estão lá disponíveis. E temos também mais ou menos 80 vídeos de interesse para o ensino na área de biblioteconomia, arquivologia, museologia, feitos por alunos de graduação nessas áreas. E temos também as pesquisas de mestrado e doutorado, como esse das fontes de informação LGBT do Raimundo Nonato. E também temos a extensão, era a minha ideia, já desde muito tempo, de fazer a extensão online. Em geral, os projetos de extensão da universidade são presenciais. Então, resolvi fazer online. Lá no LTI, nas ações formativas, você pode encontrar 2 tutoriais. Um tutorial sobre metodologia da pesquisa, tornando-se um caçador. Lá você vai encontrar um manual de pesquisa e você vai encontrar uma coisa muito interessante. Os verbos mais utilizados, as expressões. Encontrar também um tutorial sobre ética da informação. O meu curso completo que eu dou na graduação está lá. Então, essa é a minha ideia da pesquisa aplicada. Uma teoria, e eu também faço isso, a minha pesquisa teórica, ela é feita ao vivo e a cores numa disciplina que seminários, tópicos especiais em ciência da informação. Eu faço como um seminário e eu vou aprendendo sobre regime de informação e vou discutindo o regime de informação com os meus alunos. E eu vou aprendendo. Agora, recentemente, a Juliana, que fez uma live aqui com vocês, a Juliana fez o seminário de pesquisa dela, aplicando o modelo de regime de informação ao projeto de pesquisa no doutorado, e de repente eu me dei conta de uma percepção que eu já conhecia, já sabia, lidava com isso, mas eu ainda não tinha tomado consciência de que eu venho trabalhando, existem mais de uma definição de regime de informação. E você pode, então, quando vai fazer sua pesquisa, por exemplo, eu percebi isso porque a Juliana foi muito sensível e ela trouxe para nós, na apresentação dela, no PowerPoint, uma das definições de regime de informação e que se aplica
maravilhosamente a pesquisa dela. Então, quando ela trouxe isso para o seminário, quando ela aplicou, eu vi. Então, eu aprendi com ela, foi muito bacana. Então, eu aprendo assim, aprendo com os meus alunos, aprendo com os meus pares, né, com os pesquisadores, mas aprendo também com os meus alunos. E o que eu aprendo, eu levo lá para o laboratório de tecnologias intelectuais, que mudou a interface, né? O ano passado mudou a interface, é uma interface muito bonita, com a arquitetura pervasiva da informação, e foi resultado de uma pesquisa de mestrado orientada pelo professor Markson Roberto Ferreira de Souza, que é do nosso programa de pós-graduação, e ele é o editor do portal LTI, ele que coordena o portal. Então, e assim a gente vai fazendo. Agora, por exemplo, o Gregório, que é o editor da fanpage de Olho na CI, ele vai fazer a pesquisa de mestrado dele, é justamente o plano de gestão de dados do LTI. Serve para o LTI? Serve, mas também vai servir como modelo para quem quiser fazer um plano de gestão de dados. E assim a gente vai aprendendo, né? Eu me baseio em Paulo Freire, né? Desde a minha dissertação, que foi sobre extensão rural, que eu trabalho com Paulo Freire. Quem ensina, aprende. Quem aprende, ensina. É assim, uma troca. Pronto, minha meia hora, né? Minha meia hora chegou. Ainda tem mais uns 5 minutos aí, se você quiser Ainda tem 5 estender. minutos? Mas que coisa boa. Eu vou abrindo aqui os comentários, e aí quem quiser também mandando pergunta já pode, que a gente vai anotando aqui. Então, a ciência é isso. A ciência é teoria porque a gente pode ter um sonho, não é? Alguns teóricos tiveram sonhos. E com esses sonhos eles resolveram problemas na química, por exemplo. Tem uma história dessa na história da ciência, né? De um pesquisador que sonhou com uma cobra mordendo o próprio rabo então ele encontrou a resposta para uma cadeia química que ele estava estudando. Né? Mas também é uma missão no mundo, é uma aplicação, é o nosso dever. Você veja agora, nessa pandemia, não são só os cientistas que estão estudando a vacina, mas nós, profissionais da informação, já estamos organizando bases de dados. O professor Clóvis Montenegro, por exemplo, me informou no Zap que existe agora o Corona Wiki. Né? Então, é uma base de dados, né, no formato de Wikipedia, só sobre o corona. Né? Também o IBICT, né, desenvolveu uma aplicação só para fontes de informação sobre o coronavírus, né, o 19. E a Fundação Oswaldo Cruz tem também uma base de dados, está realizando pesquisa de base, porque está pesquisando a vacina, e está editando, está em fase de chamada de artigos, está editando um número especial só sobre o coronavírus. Então, podemos fazer muitas coisas. Né? Podemos aprender e compartilhar. Esses são 2 verbos que, na ciência, são fundamentais, na minha perspectiva. Né? Além do verbo amar. Esse é maravilhoso. Né? Amar o que faz, amar os que fazem. Isso é fundamental. Pronto, acho que é isso. Professor, um prazer muito grande ouvir. O pessoal está aqui falando de como é inspirador ouvir, inclusive os comentários aqui. Tem muitos orientando os seus aqui, inclusive eu acho, alguns estão comentando.
Já tinham chegado três perguntas aqui no box de perguntas que a gente abriu. E aí eu vou começar a fazer aqui. A primeira pergunta que mandaram foi assim: quais as possibilidades de interação entre a graduação e a pós-graduação na pesquisa aplicada? Ah, essa é maravilhosa. Porque o CNPq tem o Programa Interinstitucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC. Né? Então, no PIBIC, nós temos alunos de graduação. Por exemplo, o Gutierrez Mota, ele é meu aluno, né, na extensão e também na pesquisa, e ele é o editor da fanpage Na Trilha do Futuro. E ele, que é aluno de biblioteconomia, ele pesquisa na revista Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia, que tem uns 3.000 registros de artigos científicos, e ele todo dia ele tem uma rede e ele publica diariamente uma indicação de leitura. E essas indicações de leitura, eles já receberam, a semana passada teve um com 1.870 visualizações. É muita coisa para a nossa área, né? Sim. É uma fanpage simples, não é uma coisa assim maravilhosa, mas é um trabalho duro, ele faz isso todo dia. Né? Então, o que ele está aprendendo? Pesquisa é isso, é todo dia. Então, os alunos da graduação trabalham com os alunos da pós-graduação. E nós, professores da graduação e da pós-graduação, né, a gente está junto. Né? Só para você ter uma ideia, nós temos lá no LTI, nós temos 2 dezenas, talvez, de tutoriais. Por exemplo, como escrever um artigo científico, como abrir uma conta no LinkedIn. Isso é feito em sala de aula de graduação, com orientação do professor Wagner Junqueira de Araújo. O professor Wagner é professor de tecnologia da informação. E então os alunos, a prova dos alunos é fazer um tutorial de tecnologia da informação. E os melhores vão para o LTI. Então tem uma integração realmente. O LTI promove isso. Agora, o melhor disso tudo é que é uma coisa assim, muito espontânea, sabe? Eles fazem junto com a gente, e a gente faz junto com eles, mas não tem assim, não tem uma hierarquia, sabe? É todo mundo junto, tá? É junto e misturado. É muito legal. Não sei se eu respondi, mas é assim que a gente faz. Não, acho que sim, professora. Tem uma pergunta que já tinha chegado que completa, muito parecida com uma que chegou aqui agora. E aí eu vou juntar as duas. É assim, a primeira. Como a pesquisa aplicada pode ajudar a trazer soluções para a pandemia? E aí comentaram aqui ainda agora. Como a CI e particularmente o LTI pode contribuir para esse momento pós-humano que vivemos? É um momento pós-humano. É transcendental, sabe? A Mãe Terra não aguenta mais esse tipo de exploração. Não podemos mais ter esse tipo de ideia de todo ano a gente tem que crescer tanto. Não. Eu acho que a gente vai ter que mudar a perspectiva. Dizer assim, não é mais o crescimento econômico, não pode mais ser 5%, 10%, 12%, 1%. Eu acho que o crescimento agora deveria ser quantas pessoas conseguimos tirar da miséria? Né? Quantas pessoas conseguimos dar uma renda básica? Olha aí o Eduardo Suplicy, minha gente. Há quanto tempo o Eduardo Suplicy fala sobre isso? Sobre essa renda básica? Né? É isso que a gente precisa fazer. Eu acho que a gente precisa mudar essa perspectiva. E quanto mais a gente trouxer as pessoas, né, para o espaço onde elas possam consumir, principalmente alimentos, né? Quanto mais, melhor.
Não é só a questão do emprego, é a questão da fome. A gente não pode esquecer a África, por exemplo. São milhões de pessoas, né, com carências e com doenças endêmicas na África. Então, nós, cientistas da informação, podemos ajudar e muito. Quanto mais vocês puderem, né, nas áreas que vocês se interessam, abram blogs. Não é difícil. Ofereçam informação. Tá? Divulguem as BDTDs, divulguem os repositórios. Acessem as informações, leiam. A gente não vai conseguir nada se a gente não se informar primeiro. E tenham sempre isso em mente. A nossa responsabilidade é fazer o conhecimento chegar lá na ponta. Lá no pessoal que precisa. Né? Por exemplo, eu orientei uma dissertação de mestrado de uma artista aqui na UFPB, da TV UFPB, e o trabalho final dela foi um vídeo. Nesse vídeo, ela produziu uma história para surdos. Essa história, então, é uma lenda que é cantada, não é? Capineiro do meu pai, não me corte os meus cabelos. É uma lenda medieval, uma canção que é cantada. Então, ela produziu essa canção, cantada em línguas, na linguagem de sinais, né? E também para crianças ouvintes. Por quê? Ela descobriu que as crianças ouvintes não compartilhavam histórias com as crianças surdas. Cada um tinha suas histórias, elas não compartilhavam. Então, olha o trabalho dela. Ela criou, está lá no YouTube. Né? Depois vocês me cobrem o nome da dissertação, mas é um videozinho que está lá no YouTube e ela produziu contando a história, né, da música, a música em linguagem de sinais, toda a produção de teatro, toda a produção de vídeo, é belíssima. E ela fez isso, para mostrar que o quê? Porque é um vídeo. Isso vai mudar alguma coisa? Não sei se vai mudar alguma coisa no mundo, mas pode ser que mude alguma coisa na alma de um educador, na alma de um programador. Né? E, de repente, isso possa se constituir num programa mais amplo. Né? Então, a gente pode ajudar, sim. Podemos acender uma luz na escuridão, como diz Carl Sagan. Sim, só complementando aqui, eu li inclusive esse trabalho que a professora indicou, o nome da autora é Valesca Picado Schulze, e o nome da dissertação é Quem Souber que Conte Outra, produção de um programa audiovisual para crianças surdas com acessibilidade para ouvintes. Cara, você é demais! Pô, cara, ó! Pra você, mano, nossa, que cara legal você, rapaz! É esse aí. Quem quiser que conte outra. É uma questão da história, né? Que a gente conta a história e diz quem quiser que conte outra. E o outro conta a história. É muito bonita essa dissertação. Sim. Professora, uma outra pergunta que já tinha chegado pelo box. Você comentou um pouco, mas se você puder falar mais um pouco. Professora, com essa pandemia, o adiamento dos eventos científicos, quais os canais necessários de comunicação científica para este ano de 2020? Olha só, a Universidade Federal da Bahia, um grupo coordenado pela professora Zeni Duarte, vai fazer um evento chamado MedInfor, né? Informação na Medicina. Vai ser em setembro, online. Né? Grandes eventos estão sendo promovidos pelos jornais O Globo e Estado de São Paulo, online. Eu estou dando aula online, estou gostando demais. Meus alunos também estão gostando, a gente está usando o Zoom. Uma outra pergunta aqui, você falou da questão da pesquisa. Quais livros sobre metodologia da pesquisa você indica para alguém que quer começar a elaborar um projeto de pesquisa
ou um trabalho de conclusão de curso, dissertação? Para dar uma indicação bibliográfica, assim, mas eu diria a você o seguinte, põe lá, LTI. Quando você entrar no LTI, você clica em ações formativas. Quando abrir ações formativas, vai ter um quadradinho lá, tutoriais. Você clica em tutoriais, aí vai ter o campo de pesquisa, aí você põe assim, tornando-se um caçador. Aí, lá em Tornando-se um Caçador, tem todo um curso de metodologia da pesquisa, e lá tem um livro interessantíssimo que eu achei, né? A vida é assim comigo, ela me dá presentes. Né? E eu estava fazendo esse curso e ela me deu esse presente. Então você vai ter tudo, inclusive um formato de projeto de pesquisa, já pré-formatado para você fazer, ok? Ótima dica, professora. Uma outra pergunta que também tinha chegado, essa chegou pelo direct, foi, a partir da sua experiência de pesquisadora, como Paulo Freire dialoga com a ciência da informação? Dialoga através dos estudos de usuários. Né? Dialoga através do protagonismo, que é um conceito, né, trazido aqui para a ciência da informação pela professora Henriette, né, Gomes, também o professor Oswaldo, né, Oswaldo de Almeida Júnior, eles usam esse protagonismo, ou seja, você é o sujeito, você pode trazer o mundo para dentro de você, e você pode levar o mundo para fora de você e a sua biblioteca junto com o mundo. Né? Então, esses conceitos são fundamentais, né? O conceito de protagonismo social. Se você entrar na BRAPSI, a BRAPSI é BRAPCI, é uma base de ciência da informação. Tem 20 mil referências bibliográficas. E você entra lá e põe protagonismo social, ou põe Henriette Ferreira Gomes, e vão vir os artigos dela, e você não vai encontrar muita coisa, porque é uma abordagem nova. Mas você vai encontrar pelo menos 30 referências, e você vai se apaixonar pelo trabalho a partir do conceito. O conceito é protagonismo social, e a partir do conceito você aplica, e você vai amar trabalhar com ele. Né? A professora Henriette esteve aqui também, né, nessa plataforma. E ela falou sobre isso. Ela foi aqui na nossa universidade também, aqui na UFPB, falou sobre isso, foi um sucesso. Sim. A 7ª pergunta é, professora, qual mensagem você passa para os pesquisadores e para os defensores da ciência que estão constantemente sendo atacados por esse governo? O governo passa. Eu já tenho 7 décadas de vida. O governo passa. A gente fica. Ok? Nunca se esqueçam disso. A gente fica. Tá? Vai passar. Lembram? Vai passar nessa avenida. Vai passar. Mas a gente fica. Tá? Sim. Tem uma outra pergunta aqui. Qual o papel da ciência da informação no combate às fake news em tempo de coronavírus? O nosso papel é trazer a informação, organizar a informação. Olha, agora mesmo eu li aqui que tem também um congresso sobre coronavírus, né, que está rolando na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, né, e tem inscrições abertas. Então, criar espaços para a informação circular, isso é fundamental. Tá? Eu mesma já nesses dias eu andei pensando, a gente vai ter que fazer alguma coisa, eu vou conversar com os meus amigos, não, a gente não precisa fazer tudo no LTI, mas a gente pode colocar, por exemplo, um link para essa base de dados do IBICT. No LTI a gente não faz tudo, mas a gente às vezes dá espaço para o que está sendo feito. Né? Por exemplo, nós temos um link para o blog
de fontes de informação da professora Célia Dias, da Federal de Minas Gerais. Ela faz esse blog com os alunos, né? O link para o blog dela está lá no LTI. Então, o LTI também é um portal para esse tipo de compartilhamento, né? Coisas que os outros fazem e que são importantes para a nossa área. Sim, pediram, enfim, mandaram assim, você poderia falar mais sobre esse projeto de gestão de dados do LTI? É um projeto muito novo. A gente está aprendendo, é o Gregório que está fazendo esse projeto. Não é? Ele está fazendo o projeto, eu estou lendo o projeto de qualificação dele. Tá? Então, a gente está... Eu só posso dar uma dica. A dica é o Google Analytics. Né? O Qualis de periódico da CAPES agora está usando o Google Analytics. Então, o Google Analytics é uma fonte de dados muito interessante para a gestão da informação. Né? Se a sua informação está na web, como é o caso do LTI e como é o caso dos periódicos científicos. Né? Mas é uma coisa nova, mas, por exemplo, na Universidade Federal da Paraíba, nós já publicamos 2 livros, né, organizados pelo professor Guilherme Ataíde Dias e pela professora Bernardina Freire de Oliveira, e esses livros estão disponíveis. Entrem no site da editora da UFPB, né, e vocês conseguem, então, acesso a isso. Mas é uma coisa bem nova. Mas já tem o Gregório, posso dizer a vocês que o Gregório encontrou 57 referências na BRAPSE sobre gestão de dados. Então, vá na BRAPSE e coloque gestão de dados e você vai conseguir. São 57. Quer dizer, é novo, são 55 autores e 57 referências. Para você ver como é novo. Olha a quantidade de autores. Muitos autores escrevendo, mas apenas 2 autores escreveram 2 vezes. Então você vê que a área é nova. Mandaram, professora, pode falar mais sobre a responsabilidade social da ciência da informação? Essa aí é meu xodó. Né? A responsabilidade social da ciência da informação. Trazer à tona, trazer para a web, trazer para as escolas, trazer para a vida da gente o máximo possível de fontes de informação. Organizar fontes de informação. Isso não é difícil, vou dizer para vocês. Olha só, nós fazemos seminários na disciplina Ética da Informação. Pois bem, no semestre passado, um grupo de alunos, o seminário dos alunos, eles criaram um blog. É Bibliotecnologia, o blog. Veja só, eles foram além da proposta. A proposta era fazer um seminário, eles foram além, fizeram um blog, e hoje em dia esse blog está aí disseminando informação interessantíssima. É Bibliotecnologia o nome do blog. Até o nome é interessante. Surgiu numa sala de aula de uma disciplina que você não imaginaria que uma disciplina ética da informação fosse dar ensejo a criação de um blog sobre biblioteconomia e tecnologia, mas foi o que surgiu. Então, a nossa responsabilidade é essa, sabe? Levar para o mundo. Levar para o mundo. Sim, mandaram. Professora, você fala muito das questões tecnológicas, mas como atingir as pessoas fora das redes? Como atingir as pessoas fora da rede. Em sala de aula, por exemplo, né? Em sala de aulas. Né? As minhas aulas são... Eu sou uma atriz, né? As minhas aulas são show. Né? Eu nunca vi um aluno consultando o celular numa aula minha.
Se ele olhar para o celular, ele pode perder alguma expressão que eu estou fazendo ao vivo e a cores naquela hora. Eu posso estar imitando alguém da televisão, alguma pessoa, algum político e alguma coisa. Eu sou histriônica. Então, a gente tem que fazer da aula da gente um show. A gente tem que fazer da palestra da gente um show. A gente tem que levar para o máximo possível de pessoas. E isso inclui tornar-se uma pessoa assim, né? Comunicativa. E vou dizer uma coisa a vocês, não é difícil. E é muito prazeroso. Eu gosto muito. Eu gosto muito. O pessoal perguntou também, professora, a partir da sua experiência como pesquisadora, qual das suas pesquisas foi a mais difícil de desenvolver e a que se deve a essa dificuldade? Foi justamente a do meu doutorado. Eu pensei que eu não ia terminar, lhe juro por Deus. Porque o próprio Goldman diz, né, que é muito difícil identificar um evento de consciência possível. E por que eu fui entrar nessa, pelo amor de Deus? Você já pensou? Eu não podia fazer uma coisa mais simples? Mas eu enveredei por isso aí, porque era uma cachaça, era um xodó. Era uma coisa que eu tinha desde a minha graduação com esse Goldman. Eu amo esse cara, esse Lucien. Eu amo, tá? Então eu procurei, vocês não podem imaginar o quanto eu procurei. E o tempo todo estava diante de mim. Eu já disse aqui, antes, né? Pode estar diante da gente. Então a gente tem que olhar sem ver. Isso é a erva do diabo, você olha sem ver. Então o Dom Juan fala para o Castanheda assim, você olha para uma árvore, mas você não olhe para as folhas, você olhe para os espaços entre as folhas. A gente olha para as folhas, aí a gente pode não ver. A gente pode não ver, por exemplo, os pássaros. Os pássaros não ficam nas folhas, eles ficam entre as folhas. Ok. É muito inspirador, professor, ouvir a senhora. E aí falaram aqui se você pode dar dicas para novos pesquisadores, a gente só tem mais 6 minutos. Chegou até uma pergunta ali agora. Eu vou até ler junto e aí você já junta Tá toda bem, que a gente tá bom. consegue. Professora, pode falar mais sobre informação e inclusão e informação e cidadania? Qual o papel da CI? E aí já dá a dica para os novos pesquisadores que também tinham pedido. Sim, sim. Olhem só, vejam o que a professora Giovana fez lá na comunidade Santa Clara. O blog da comunidade. Não é? Então, a experiência, a líder da comunidade me contou. Né? Até hoje a gente mantém uma relação, né, com a comunidade. Ela me contou que ela foi na prefeitura procurar ajuda para a comunidade, Dia das Mães ou qualquer efeméride, qualquer evento desse. E é claro que tentaram empurrar com a barriga. Mas ela fez os cartõezinhos, sabe? Do blog da comunidade. Aí ela disse para a pessoa que estava atendendo, né, a burocrata disse, olha, a senhora pode conhecer a nossa comunidade, nós temos um blog. E a gente informa sobre o que a gente faz nesse blog. A gente vai informar que a gente veio aqui. Meu bem, olha, as portas se abriram para ela. Uma coisa tão simples para nós. Para ela, foi um instrumento político. Um espaço de cidadania. Então, isso que a gente pode fazer, né? Abrir espaços na web para as pessoas transitarem por ele. Janelas, Windows. Professora, o nosso tempo infelizmente está chegando ao fim, porque hoje finalmente nós conseguimos ficar em 1 hora. Foi uma inspiração muito grande o pessoal da comissão estar aqui falando também. Acho que está todo mundo falando. Você recebeu beijos aqui, até apareceu gente da Espanha, de Santa Catarina, de Brasília, enfim. Eu não vou conseguir ver todo mundo, mas tem gente aqui de vários lugares diferentes.
O pessoal está perguntando da próxima live, então eu já vou começar os recados antes das palavras finais da professora. Amanhã a gente vai ter a live do professor Ricardo Pimenta, que é pesquisador aqui do IBICT, e ele vai falar sobre a ciência da informação, as humanidades digitais e a pandemia. Vai ser muito interessante. E também tem um aviso que a professora Daniela Spudeit e a Claudinha, que é aluna aqui do IBICT, a Cláudia inclusive está na live, o perfil dela é bibliotecária em construção. Elas estão fazendo uma chamada para submissão de capítulo de livro com o tema Atuação de arquivistas, bibliotecários e museólogos em épocas de pandemia, com o objetivo de registrar mesmo as ações que estão sendo tomadas, né, pela comunidade. E aí as submissões vão até 1º de junho. Então, quem quiser mais informações, entre em contato com a Cláudia, o perfil é Bibliotecária em Construção, ou com a professora Daniela Spudeit. Eu não sei se ela está na live, mas ela também está aqui no Instagram, no Facebook. Enfim, confiram a divulgação, a gente vai tentar botar nos stories. Professora, falaram para se dar suas palavras finais, agradecimento, a gente tem 3 minutinhos. Ok. Meus amigos, vocês me fizeram muito feliz me trazendo aqui nessa live, tá? Então, porque eu pensava assim, meu Deus, será que eu dou conta? Será que eu dou conta de fazer uma coisa dessa? Né? E o convite de vocês me estimulou, me instigou, me animou. E estamos terminando e eu consegui. Estou tão feliz, muito feliz, sabe? Porque ao vivo eu me sinto estimulada, eu olho para as pessoas, eu toco nas pessoas. Quem já assistiu palestra minha sabe, eu ando por todo o auditório, mas aqui... Mas você é inspirador, viu, meu rapaz? Gostei demais de você. Nossa, você é muito legal. Então, obrigado, eu quero agradecer pela oportunidade de aprender. Quero agradecer os beijos. Ai, gente, me senti tão beijada. Hoje eu vou dormir muito bem, viu? Muito beijada, tá? Os coraçõezinhos da minha amiga Aurora, lá da Espanha. Olha, coração, como é que faz? Faz um coração, será que eu sei fazer? É assim? Não sei fazer. Obrigada. Né? Então, professora, pois não? Só desculpa te interromper, é que o Instagram já botou o aviso aqui de tempo, a gente tem 30 segundos então, antes da live cair, gente. Eu então amo vocês, tá? Eu vou salvar a live. Tá? Eu amo o que eu faço e eu amo vocês. Tchau. Sim, a live vai ficar salva aqui nos stories. E amanhã tem a live do professor Ricardo. Então continuem de olho na página que a gente vai anunciando as lives da semana. Valeu, um beijo, pessoal. boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo.